Pessoal, então, as microempresas e empresas de pequeno porte. Começando aí a aula de hoje, localizem aí. Tem um pessoal chegando agora ainda aí. Vamos aqui entender, então, o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte, né? A microempresa é aquela que tem a sigla ME, que era obrigatória colocar no nome empresarial, ao final do nome empresarial, já não é mais. E é empresas de pequeno porte, que são as chamadas EPPs, né? Que também se colocava a sigla e não se coloca mais. Na Constituição Federal, no artigo 179, diz lá que é necessário que seja dado tratamento diferenciado para melhor, logicamente, para as microempresas e empresas de pequeno porte. Por que que o legislador constitucional quis colocar isso dentro da Constituição? Porque já se sabia na época da Constituição, da feitura dela, que as microempresas e empresas de pequeno porte eram e seriam cada vez mais importantes no cenário econômico, né? Então a Constituição, os constituintes queriam simplificar a abertura, o funcionamento e a baixa dessas empresas, facilitando o seu funcionamento, reduzindo as exigências para facilitar também e incentivar a sua criação. Então, tem essa ordem no artigo 179 da Constituição, dizendo que tem que ser dado um tratamento diferenciado. Isso está lá, a ordem na Constituição, certo? E aí, então, depois, a Constituição é de 88, né? E depois, somente em 2006, ó, foi que essa ordem foi atendida pelo legislador infraconstitucional. Ele, então, criou uma lei complementar para complementar a Constituição naquela ordem que ela colocou lá no artigo 179, e então o Congresso Nacional criou o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que é essa lei complementar 123 de 2006. O que diz, pessoal, se uma empresa é ME ou é EPP, não é a forma de organização dela. Se ela é empresa individual, se ela é uma sociedade, e se dentro dos tipos de sociedade ela é uma limitada, ela é um nome coletivo, ou comandita simples. Não é isso que diz se uma empresa é ME ou EPP. Não é se o empresário atua sozinho ou se ele tem 20 sócios. Não é isso que diz se a empresa é ME ou é EPP, tá? O que vai dizer se a empresa é ME ou é EPP, pessoal, é o faturamento anual dela, certo? A receita bruta anual dela. Então, um empresário individual pode ser, a empresa dele pode ser microempresa, e ele, empresário individual, também pode ser um empresário de pequeno porte, se ele não se encaixar como microempresa, pode ser também médio ou grande. Então, não tem essa história de achar que empresário individual é sempre pequeno e sociedade empresarial é sempre média e grande. Não existe essa obrigatoriedade. Você pode ser um empresário individual pequeno, médio ou grande, né? Micro, pequeno, médio ou grande. Você pode ser membro de uma sociedade empresarial, sendo essa sociedade micro, pequena, média ou grande. O que é que vai dizer se essa empresa individual ou essa sociedade é microempresa ou empresa de pequeno porte? É o faturamento anual. Se a empresa faturar até 360 mil reais por ano, esses valores são atualizados de vez em quando, certo? Eles não são congelados, não. Eles são mutáveis. Até 360 mil reais por ano faturou, então é uma microempresa. Se faturou um pouco mais de 360 mil, até 4 milhões e 800 mil reais
por ano, isso não é lucro, hein? Isso é faturamento bruto. Aí será uma empresa de pequeno porte. E se passou dos 4.800.000 reais de faturamento anual, aí ela já será uma empresa de médio porte ou de grande porte, certo? Então, esses valores foram atualizados pela última vez para valer a partir de janeiro de 2018. E ainda são esses valores os válidos até hoje, até 2021, até esse momento ainda, tá? Então, essas siglas ME e EPP, que antes eram obrigatórias no final dos nomes das empresas que tinham o faturamento encaixado como ME ou EPP, esses nomes, eles não só não são mais obrigatórios, como, na verdade, eles não devem mais vir. Tá? Se você criar uma empresa a partir de 2016, essas empresas já não vêm mais com essa sigla no final do nome empresarial, tá certo? Então, não vem mais a sigla, mas a empresa continua sendo uma ME ou uma EPP de acordo com o faturamento dela, certo? Apenas a sigla que não consta mais. O restante continua a mesma coisa, ok? Isso, então, é a classificação de uma empresa como micro ou empresa de pequeno porte. Isso é importante, pessoal, porque o Simples Nacional, ou Super Simples, que entrou em vigência em 2007, ele é um regime especial, olha aí na apostila tem de vocês, ó, esse nome grande aí, regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Então, as MEs e EPPs, ou seja, as empresas que faturam até 4.800.000 reais por ano, elas podem optar por pagar os seus tributos através do Simples Nacional, que é esse regime tributário diferenciado específico para as MEs e EPPs, certo? E que facilita a cobrança, a arrecadação, a apuração, o pagamento de diversos tributos, certo? A lei do Super Simples ela é de 2007, mas ela deu tão certo que houve uma cobrança e a partir de 2014 uma nova lei complementar ampliou as atividades que eram que passaram a ser beneficiadas pelo recolhimento de tributos através do Super Simples. Houve então a tal da universalização do Super Simples. O Super Simples deixou de ser apenas para MEs e EPPs, atividades exclusivamente empresariais, e passou também para a prestação de serviços que antes não eram abrangidos pelo Super Simples, tá? Várias atividades que ficavam fora, elas passaram a poder pagar os seus tributos por meio do Super Simples, tá? Os estudos dizem que a tributação não só fica mais fácil, mas fica menor quando se opta pelo Super Simples, não é obrigatório, é uma opção. Então, se vocês derem uma lida aí nessa lista, vão ver que ela cresceu bastante, certo? Aí vocês podem só dar uma lida aí e podem até pesquisar se por acaso ela não já foi agora aumentada novamente, porque isso está sempre em constante mutação. Até a última vez que eu olhei, não tinha mudado não, tá certo? Temos essa lista aí. Então, qual é a vantagem de você ser uma ME ou EPP e optar por pagar os seus tributos por meio do Super Simples? Qual é a vantagem? Pessoal, temos a redução dos custos operacionais. Fazendários. Aqui é bom para o governo, né? Fica mais fácil a cobrança dos tributos. Ocorre a redução da carga tributária para os empresários. As MEs e EPPs têm linhas especiais de crédito
junto às instituições bancárias, tá? Tem linhas de crédito específicas com juros em cargos menores. Disse que as obrigações trabalhistas seriam simplificadas, mas parece que não. Parece que elas não mudaram, né? Não houve aí essa facilitação, pelo menos não em grande importância. E aí ocorre também o favorecimento das MEs e EPPs nas licitações públicas. O que são licitações públicas? São formas através da qual o poder público, a administração pública, contrata serviços de particulares. É como se são as concorrências, né? São formas de se publicizar e garantir uma concorrência entre os fornecedores que querem fornecer ao poder público, formalizando essa escolha de maneira a evitar, ou tentar pelo menos evitar, uma escolha uma escolha com pesos parciais, né? Por amizades ou por influências. Teoricamente, as licitações seriam isentas de favorecimentos e seriam organizadas por meio de critérios técnicos. Mas dentro das leis de licitações, as MEs e EPPs têm sim um favorecimento, sendo este legal, né? Não é um favorecimento ilegal. Então, ocorrendo, por exemplo, um empate de oferta entre uma microempresa e uma empresa de grande porte, apresentando as duas a mesma proposta, nas mesmas especificações, quantidade, qualidade e tudo mais, se for empate, as microempresas devem levar essa concorrência, devem ser declaradas as vencedoras, por ordem do Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Tá? E há também a dispensa da escrituração mercantil, que é obrigatória para as empresas de médio e grande porte ou para as EPPs e MEs não optantes do Super Simples, tá? Então, vocês veem aí que tem sim realmente uma facilidade para quem opta por esse regime diferenciado, né? E por isso mesmo que ele foi ampliado, porque deu muito sucesso. Assim como o microempreendedor individual, que nós vamos ver aqui em seguida, também essa lista de atividades que podem ser exercidas pelo MEI, ela vem sempre crescendo também, porque veio dando certo. Nem todas as atividades podem pagar os seus tributos por meio do Super Simples, tá? A legislação faz as exclusões lá. Mas aí, e vão também adaptando, vão fazendo exclusões e inclusões. A partir de janeiro de 2018, por exemplo, as pequenas cervejarias e destilarias, elas foram incluídas, tá? E aí tem algumas atividades que vocês podem dar uma olhada lá, que elas não podem participar desse regime aí, tá? Mas o principal é realmente o fato de estar dentro da exigência de faturamento para ME ou EPP. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Se vocês escreverem aí eu não olhar no chat, vocês podem falar que eu responderei, tá? Como ninguém falou nada, então acredito que esteja tudo sob controle. E eu vou passando adiante aí. O microempreendedor individual, MEI, né? O MEI, pessoal, é empresário individual, tá? Não existe sociedade empresarial, hoje eu estou com a língua empenada. Não existe sociedade empresarial que seja MEI, até porque nem sequer o nome já não bate, né? Porque olha aqui, ó, microempreendedor individual, tá? Aí tem gente que às vezes, na época que a gente fazia as provas presenciais, que elas eram bem mais
complexas do que esses trabalhos que nós estamos passando aí para essas aulas remotas, era prova de verdade, às vezes a gente perguntava na prova, colocava lá, o microempreendedor individual pode ter até 2 sócios. Aí tinha gente que dizia, marcava correto, né? Como é que você é microempreendedor individual e tem sócio? Não pode, né? Se você é empresário individual, é individual. Não existe empresário individual com sócio. Se ele tiver sócio, ele deixa de ser empresário individual e vira o quê? Sociedade empresarial, tá? Então, uma coisa é incompatível com a outra. Portanto, considera-se MEI, microempreendedor individual, o empresário individual que tem a receita bruta anual no ano calendário anterior de até R$ 81.000. Faturamento máximo aqui, bruto máximo. R$ 81.000 para se enquadrar como MEI, né? E, portanto, sem sócios e dentro da lista das atividades que o microempreendedor individual pode executar. Se quiser ter sócios, pode se registrar como MEI? Aí não, né, pessoal? Se quiser ter sócio, vai ter que criar uma sociedade empresarial. Aí ela pode faturar 80 mil, 10 mil, 20 mil, não tem um limite mínimo, né? Se for uma sociedade empresarial, não será MEI. Esse limite aqui é para o MEI. Para as sociedades empresariais, não temos limite de faturamento. Se ela faturar até 360 mil, é esse o valor aqui, 360 mil por ano, é ME. 360 a 4 milhões e 800 mil é EPP. Acima disso será média ou grande empresa, tá certo? Então, pessoal, esse valor antes era 60 mil e foi também atualizado, tá? Esses valores vão sendo, de vez em quando, eles vão sendo atualizados, ok? Aí, então, qual foi, a partir de quando e como foi criada a figura do microempreendedor individual? Também aqui, ó, por uma lei complementar, né, de 2018, e começou a viger em 2009. Por que foi criada a figura do microempreendedor individual? Porque, pessoal, existiam muitas pessoas que as suas atividades eram tão simples e os faturamentos tão básicos, tão pouco, que sequer, que até mesmo a formalização como microempresa, era uma exigência muito alta. As pessoas, então, que exerciam uma grande quantidade de atividades empresariais, muito pequenas, se o poder público dissesse, se registre como microempresa, eles iam dizer, não dá, é muito caro, tem que ter contador, tem que não sei o que, não dá. Né? Ainda assim, era muito, se não era caro, era no mínimo complexo, certo? Aí, então, vendo isso, o poder público, o legislador, na verdade, né, infraconstitucional, Congresso Nacional, deu esse tratamento aí, através dessa lei complementar de 2008, com o objetivo de trazer para a formalidade, tornar muitas pessoas que exerciam atividade empresarial de forma ilegal ou irregular, trazê-los para a formalidade. Esse foi o grande objetivo. Então, como é que uma pessoa se formaliza como microempreendedor individual? Pessoal, tudo através da internet. Tudo através desse portal do empreendedor.gov.br, tá? Aí você acessa lá, a pessoa acessa sozinha ou por ajuda de alguém, se não tiver condições, se for analfabeto, por exemplo, ou se não tiver conhecimento digital nenhum, se não tiver acesso à internet, ela pode procurar tanto o Sebrae, como qualquer pessoa que lhe ajude, ou
um contador, né, que possa fazer gratuitamente essa inscrição para ela. A inscrição é gratuita, tá? A inscrição. Depois de inscrito, você paga anualmente uma tributação mínima, que nós vamos ver aqui mais na frente. E se quiser, não souber fazer isso no ano seguinte e nos outros anos, pode procurar também um contador que ele fará isso para você. Aí já não é mais de forma gratuita, né? A formalização é gratuita, o pagamento anual, aliás, mensal dos tributos é obrigatório e a renovação nos outros anos, essa daí pode ser cobrada, tá? Então, pessoal, será feita alguma fiscalização após o registro? Dizem, né, que sim, que haveria sim uma fiscalização dos fiscos, né, tanto federal como estaduais e municipais. Se isso acontece ou não, eu não sei lhes dizer, acho muito difícil. Qual é o tempo que leva para você conseguir se formalizar? É instantâneo, não tem prazo, não tem demora. Como é feito via internet, a documentação, o número novo do CNPJ já sai diretamente, tá? Então, esse documento você deve imprimir, né? Aí disse aqui que é para ser encaminhado à junta comercial. Eu não sei, na prática, se isso está sendo feito dessa forma, né? Eu acredito que não seja mais necessário, não, que já esteja indo tudo direto online. Se alguém tiver feito ultimamente, tiver essa informação, porque muitas vezes nós encontramos informações nos livros e na própria internet que já estão desatualizadas. Mesmo você procurando agora, até em sites oficiais eu já encontrei várias vezes informações que ainda não tinham sido atualizadas, tá? A tendência está sendo evitar o envio de qualquer documentação que não seja online e tudo está sendo automatizado na medida do possível, certo? Então, qual o custo da formalização? Como eu falei, nenhum, né? Agora, depois da formalização, vai se pagar essa tributação aqui. Olha só, o tributo federal, pessoal, será, para o INSS, será 5% de um salário mínimo, que todo ano é reajustado, né? Então, você vai pagar obrigatoriamente 5% de um salário mínimo, mensalmente, certo? E vai pagar, além disso, você vai pagar para o Estado R$ 1, é isso tudo aí, por mês, se a atividade for comércio ou indústria, tá? E se for prestação de serviço, seria o equivalente ao ISS, que é municipal, você vai pagar mais R$ 5, R$ 5 para o município, tudo através de um documento único, tá? Então, veja aí, no fim das contas, o máximo que você vai pagar é 5% do salário mínimo, somado a R$ 1 para o Estado e R$ 5 para o município, 6 no total, mais os 5% do salário mínimo. Quer dizer, é uma contribuição muito baixa, né? Com esse valor aí, você fica formalizado como microempreendedor individual, passa a ter uma série de direitos, deixa de ser informal, deixa de ser ilegal e irregular. Então, vale a pena a pessoa fazer isso. Isso aqui não é só teoria, né? Que funciona mesmo, tá? E então, inclusive, quem quiser fazer, eu aconselho. Como é que você paga esses valores aqui que foram relatados acima aí? Foram relatados aqui. Você vai pagar através do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. É esse documento único que se paga mensalmente e ele é retirado no próprio site portaldoempreendedor.gov.br, tá certo? Então, você gera lá o DAS, né? Pode ser gerado os meses todos do mesmo ano, e você vai pagando mês a mês, tá certo? Professor,
Não tá mais gerando todo, não. Agora tem que tirar todo mês. Até ano passado tava, mas esse ano não tá mais, não. Pronto, eu não sabia disso aí não. Eu vou até. Cadê? Tá aqui, né? Eu vou até corrigir isso aqui então. Obrigado pela informação. Quem tiver mais alguma outra informação, pessoal, por favor, me repasse, tá? Porque, como eu falei para vocês, às vezes a gente fica com alguma informação aqui desatualizada. Vou voltar aqui. Pronto, aqui depois vocês já podem corrigir aí, tá? E depois eu corrigirei. Pessoal, quem tiver qualquer observação dessa, eu peço por favor que me repasse, tá? Para que eu já atualize aqui ou então pesquise depois para que eu venha a atualizar, tá certo? E aí, pessoal, quem é microempreendedor individual, dos direitos e vantagens que passa a ter é o direito à aposentadoria. Tá? Essa aposentadoria aí, pessoal, ela será aposentadoria por idade, certo? Aí, se você quiser aquele 5% lá, com mais aquele R$ 1 e mais R$ 5, tá? Ele só dá direito à aposentadoria por idade. Tá? Se você quiser aposentadoria por tempo de contribuição, aí você tem que somar mais 15% ao valor do salário mínimo e aumentar essa contribuição, fazendo o total de 20%, para que você tenha aí direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Aí, para algumas pessoas que têm condições de pagar isso a mais, pode ser interessante. Para outras, não terão condição de pagar isso aqui ou não acham interessante. Fora isso aí, quais são as outras obrigações do MEI? Anualmente tem que fazer uma declaração de faturamento, também dada disponibilizada na internet, certo? Aí você só vai declarar que não passa dos R$ 81.000 por ano, né? Certo? Aí, porque se você passar, você vai se, vai ser excluído dessa categoria de MEI e vai ter que virar uma empresa individual do tipo microempresa, né? Ou até empresa de pequeno porte, dependendo do faturamento, tá certo? E aí, detalhe, que essa declaração aí, ó, ela não precisa ser enviada para lugar nenhum, você faz e guarda. Então, pessoal, na prática, você não tem que fazer, né? Faz e guarda e fica de lembrança para você, certo? E deve também guardar as notas fiscais de compra por questão de segurança jurídica e organização. Quais são as atividades que podem ser enquadradas ou exercidas pelo microempreendedor individual? Pessoal, as atividades que originalmente foram destinadas a serem exercidas pelo microempreendedor individual são aquelas de baixíssimo faturamento, de baixa complexidade, aquelas que as pessoas que exercem nem sequer, até mesmo para se enquadrar como microempresa formalizada, não iriam, tá? Existe uma tabela, uma lista dessas atividades, tá? E essa tabela está sendo sempre atualizada e crescendo cada vez mais, mas não é toda e qualquer atividade que pode ser exercida pelo MEI, não. Aqui tem alguns exemplos. Ó. O personal trainer não pode. O contador e o técnico contábil não pode ser microempreendedor individual, porque eles são profissionais, eles exercem atividade profissional regulamentada. Tá? Então, eles já têm a atividade profissional deles. Eles não podem ser microempreendedor individual. Ou uma coisa ou outra, tá? Você ser contador e ainda querer ser ao mesmo e incluir a sua atividade de contador como microempreendedor individual,
Não é possível. Cada pessoa só pode ser titular ou inscrito uma única vez como microempreendedor individual. Você não pode ser titular ou inscrito mais de uma vez como microempreendedor individual para ter, por exemplo, CNPJs diferenciados, tá? E atividades inúmeras aí, atividades através do MEI, você tem que escolher, né? Então, vocês podem pesquisar aí essa lista, tá certo? Observem aí, ó. O microempreendedor individual, pessoal, ele não tem sócios, como eu falei, né? Mas ele pode ter empregado. E é empregado no singular mesmo, tá? Só um é empregado. Não pode ter mais do que um. E esse um empregado, ele tem que pagar o salário mínimo. Ou o salário piso, se for uma categoria que tenha um salário piso maior do que o salário mínimo, certo? Pode contratar dois empregados? Não. Pode contratar um empregado e pagar R$ 5.000 por mês? Não. Por que não? Porque a lei não permite. Já prevendo que pessoas iriam formalizar-se com o MEI e contratar, por exemplo, um amigo, um filho, uma namorada como empregado e dizer que pagava a ele R$ 5.000, R$ 8.000 por mês. Mais do que o faturamento anual do próprio MEI, né? Fazendo o que então? Abrindo o caminho para a lavagem de dinheiro, regularização, justificação de dinheiro sem origem declarada através do MEI. Né? Então, já pensando nisso, o legislador já proibiu isso aí. O microempreendedor pode trabalhar em casa, pessoal? Pode, se consultar a prefeitura e a atividade que o MEI pretender exercer em casa for permitido pela prefeitura para aquele local, aí você pode. Caso contrário, não deverá exercê-la, tá? Ok? O empreendedor individual é obrigado a emitir nota fiscal? Pessoal, estou pulando algumas coisinhas aí, tá? Porque eu não vou ficar lendo, né? O que vocês podem ler por conta própria, tá? Então, depois vocês dão uma lida aí por conta própria, com mais calma, tá? Ele é obrigado a emitir nota fiscal? Pessoal, o MEI só emite nota fiscal se ele vender para uma pessoa jurídica, que necessite, portanto, da nota fiscal. Se o MEI vender apenas para o consumidor final, ele não emite notas fiscais, ele emite apenas o recibo de compra e venda, tá certo? Então, a regra geral é o quê? De que ele não emite, mas pode emitir, certo? O ambulante pode ser microempreendedor individual? Pode. Tá? Pode se inscrever, tem que olhar se a atividade dele está incluída dentro da lista do microempreendedor individual e se a prefeitura autoriza, porque a gente sabe que as prefeituras não têm vagas formais suficientes para autorização de atividade de ambulante. Por isso mesmo que tem uma ocupação irregular de ambulantes em todo local, né? Eles são irregulares não exatamente porque querem, mas porque necessitam e porque a prefeitura não dá espaço. Não tem espaço para eles. Até porque acho que não tem como ter mesmo, porque o desemprego é muito grande e essas pessoas precisam sobreviver, então nunca vai ter vaga suficiente. Nunca não, né? Desde quando eu me lembro como gente que não existe, que existe o problema do ambulante ilegal, irregular, que fica fugindo da fiscalização, né? Mas, teoricamente, pela teoria, pode sim, ok? E aí existe, então, essa questão do ambulante aí, que questão complicada, porque, como eles ficam ilegais, eles
ficam fugindo da fiscalização, ficam se instalando em locais, muitas vezes, desculpem, muitas vezes extremamente desaconselhável. Por exemplo, vocês veem aí as calçadas de Mossoró, você não consegue andar na calçada, né? Quantas vezes você desce de um carro e você quer subir a calçada, acessar a calçada, e você não consegue, porque ela está tomada de ambulantes e você não consegue acessar. Então, é um problema sério, né? Não vou julgar, não posso julgar quem está certo, quem está errado, mas que o problema existe, isso aí é inegável, né? E aí, uma vez concedido esse alvará, que já sai automaticamente, a prefeitura tem 6 meses para verificar, fiscalizar e até cassar esse alvará, supondo que houvesse essa fiscalização, né? A contabilidade do MEI, ela está dispensada, tá? O MEI não precisa ter contabilidade. Ele deve guardar as notas fiscais de compras, né? Se ele emitir notas fiscais para pessoas jurídicas, ele deve ter a cópia dele. Ele deve guardar aquela declaração anual, mas contabilidade formal ele não precisa ter, tá? Os benefícios aí de formalização como microempreendedor individual. Pessoal, aposentadoria, né? Por idade, 60, que na verdade aqui já mudou para 62, né? Atualmente tá tendo regra de transição, mas por idade seria 62 o homem, aliás, a mulher, e 65 o homem, sendo necessário contribuir 15 anos. Vou até atualizar aqui. 15 anos a mulher e 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Pelo menos isso, tá? Para ter direito a essa aposentadoria por idade. E a renda, uma vez aposentado, será de um salário mínimo, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui é o quê? O homem só se aposenta com mais idade, né? Só 65, né? E ainda contribuindo mais do que a mulher. A mulher se aposenta com menos idade e com menos tempo de contribuição, certo? Aposentadoria por invalidez, se já tiver contribuído um ano, no mínimo. Auxílio doença, salário maternidade, se já tiver contribuído pelo menos com 10 meses. Tá? Então, vale a pena, né? Para a família, pensão por morte, auxílio reclusão, tá? E aí temos também aí nós estamos aqui na letra A, né? Temos também aí acesso a serviços bancários, inclusive de crédito, que quem é informal não tem isso, né? Eu não falei aí, pessoal, mas as atividades, eu acho que ela não, deixa eu ver aqui, não tem aí na frente, não tem mais embaixo, mas se vocês derem uma olhada na internet aí, forem pesquisar um pouco mais, as atividades que são beneficiadas pelo Instituto do MEI são atividades do tipo doceira, tosador de animais, carroceiro, churrasqueiro, então, borracheiro, são sempre atividades muito simples e de baixo faturamento, são de sobrevivência mesmo, que antes, então, ficariam fora da formalidade, ficariam informais, certo? Então, vale a pena para essas pessoas se formalizarem, né? Uma pessoa que é aí carroceiro, quando era que essa pessoa iria se formalizar e se aposentar? Nunca, né? A não ser que ela pagasse aí por fora o contribuinte individual. Pode ser, né? Mas
aqui pagando como microempreendedor individual, sai mais fácil e mais barato, tá? Então vale a pena sim adquirir todos esses direitos aqui. O Sebrae também auxilia, né? Realmente o Sebrae faz um trabalho extremamente importante com as microempresas e empresas de pequeno porte e também com o MEI, certo? Então temos todas essas facilidades aqui que valem a pena. Com relação a isso aqui, contratar alguém, nós já falamos, né? Se contratar uma pessoa, os direitos trabalhistas do empregado são os mesmos, não há uma diminuição disso aí, isso aí não foi negociado, não foi diminuído, tá? E se tem um empregado, então tem que depositar o FGTS, né? Tem que gerar a guia e depositar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desse único empregado, tá? Com relação ao alvará, o alvará, então, precisa ser consultado antes à prefeitura, teoricamente, né? A prefeitura pode conceder ou não, pode cassar isso aí no prazo de até 6 meses, e esse alvará já é gerado instantaneamente, tá? No momento da inscrição. Ah, tá aqui, o Jefferson, só agora que eu tô vendo aqui, Jefferson, fiz o meu tranquilo, né? Ok, Jefferson está confirmando que é microempreendedor individual e que não teve dificuldades, foi assessorado pelo Sebrae e via internet ele fez tudo, né? Jefferson, antigamente a gente dizia que o MEI, lá no Ceará, acho que aqui também, né? Mas acho que mais lá no Ceará, o MEI era quando tinha alguma pessoa no meio, né? E você dizia, ó, o MEI, e aí você estava dizendo para a pessoa sair do meio, né? Aí depois da criação do MEI, a história mudou, né? Quando você diz, ó, o MEI, aí você está dizendo, olha, o microempreendedor individual, não é isso? Acho que Luzia já ouviu essa piadinha antes, mas aí a Luzia já se manifestou. Eu acho que você já ouviu isso, né, Luzia? Mas é porque eu não consigo deixar de repetir isso todo semestre, porque eu continuo ouvindo, né? Passar por pessoas e geralmente no centro da cidade vai passando ou no interior e alguém dizer, ó, o Meima! Né? Coisa de cearense, ó, o Meima! Sai do Meima! E aí, toda vida que eu escuto isso, eu lembro de vocês. Não, macho já é muito formal. Alif, né? É mar, só mar. M-A-H-H-H-H. Ema! Exatamente, Glória, é só mar. Macho aí você já está formalizando demais. Não chega a esse ponto aí, não, né? Então, pessoal, podemos passar adiante, né? Vou passar aí para, se ninguém tem nada a falar, nada a se manifestar. Essas piadinhas aqui fazem até falta na aula, porque a gente ria e brincava e dava tempo para o pessoal se divertir de vez em quando, a gente dava umas amenizadas, né? Acho que Luzia chegou até essa aula presencialmente, não sei se ela pegou, não lembro, Luzia, se você pegou do meio para o fim, porque no começo é todo mundo muito sério, todo mundo muito assustado, nas aulas presenciais, do meio para o fim já sou eu gritando e mandando para o povo só o começo, né? Então você não viu do meio para o fim, que já é o oposto do começo, é o povo já se descontrolando e soltando a franga na aula e eu tendo que me desesperar e até gritar e até ser grosseiro para o pessoal voltar, né? Voltar para a aula, porque é impressionante como a gente, quando está falando sério, cansa, né? Mas na hora que na sala de aula que fala uma esculhambação, aí acorda todo mundo, todo mundo volta, começa a rir, né? E aí não volta mais para a aula. E aqui nessas aulas remotas fica muito difícil fazer isso aqui, mas tudo bem. Se Deus quiser, esse negócio vai passar e nós vamos voltar para as nossas aulas ainda presenciais, né? Vamos lá, pessoal. Meu problema de voz
me atrapalha bastante, eu começo a perder a voz. Mas vamos lá. Vamos falar então da figura do Eireli. Do ou da Eireli. As duas coisas dão certo, tá, pessoal? Do Eireli, vai passar, Luzia, se Deus quiser. Do Eireli, você está dizendo o quê? Do empresário individual de responsabilidade limitada. E se você ouvir alguém falar da Eireli, é porque a pessoa se está se referindo à empresa individual, né? Então, né? Da Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Eu já ouvi as duas formas aí, tá? Considero que as duas estejam corretas. Eireli foi criada em 2011, tá? Essa lei de 12.441 de 2011. Pessoal, Eireli significa o quê? Empresário individual. Olha o nome aqui, pelo amor de Deus, é individual. Se é individual, pessoal, pode ter sócio? Não, né? Se você quiser ter sócio, você vai ter que fazer o quê? Você não vai poder se encaixar como MEI, nem como Eireli, porque você vai ter que constituir uma sociedade, né? Então, empresário individual jamais terá sócio, tá? Quer dizer, jamais não vou mais nem dizer jamais, porque as coisas estão mudando tanto que os conceitos já não valem mais, né? Então, hoje, o que é empresário... Nós temos, por exemplo, a sociedade unipessoal limitada. Já temos, né? Aliás, até... Só agora que eu lembrei, né? Porque é um instituto novo, nós vamos ver mais na frente. Já tem, tá, pessoal? Já temos a sociedade empresarial unipessoal. Mas até agora o empresário individual continua sem sócio, tá? Mas já existe a sociedade empresarial unipessoal. É uma sociedade de um sócio só. Termina sendo equivalente a um empresário individual. Mas formalmente empresário individual, Eireli não tem sócio, tá? Ele trabalha sozinho, ele é titular da própria empresa, ok? E qual é a característica dele, ó? Responsabilidade patrimonial, empresário individual. Ah, tá. Pensei que eu tinha escrito errado. O empresário individual de responsabilidade limitada, ó. Essa é a característica do Eireli, tá? Pessoal, temos dois tipos de empresários individuais. 3, se você quiser contar com o MEI. Mas o MEI é um caso à parte. Falando dos empresários individuais sem ser MEI, nós temos 2 tipos de empresário individual. O empresário individual de responsabilidade ilimitada, que é o que existiu a vida toda, tá? Desde quando esse instituto da empresa individual foi criada. E temos também o empresário individual de responsabilidade limitada, tá? Então temos 2, ilimitada e limitada. A diferença aí é completamente o oposto um do outro, tá? Até 2011, só existia o empresário individual de responsabilidade ilimitada. O que significa dizer que uma empresa individual ou sociedade tem a responsabilidade ilimitada? O que significa isso, pessoal? Significa dizer que o empresário individual de responsabilidade ilimitada ou sócios da sociedade de responsabilidade ilimitada, eles não têm o limite de responsabilidade entre o que é deles e o que é da empresa. O patrimônio deles não fica separado, não fica protegido contra as dívidas da atividade empresarial. Mais especificamente aqui, o empresário individual de responsabilidade ilimitada, tudo que é dele é da empresa dele, tudo que é da empresa dele é dele também. Ah, professor, e nas outras não é assim também? Tudo que é do Eireli, tudo que é da empresa Eireli não é do titular dela, não? Não, pessoal.
Formalmente não, na prática né? Na prática, realmente, no fim das contas, termina tudo sendo da pessoa, é verdade. Mas na teoria, o que é da Eireli é da Eireli, e o que é do titular da Eireli é pessoa física, né? É dele. São separados. Aqui na ilimitada não tem essa separação. Então, se você constitui uma empresa do tipo responsabilidade ilimitada, você está colocando todo o seu patrimônio em jogo. Se houver uma falência, os credores podem cobrar do titular aquilo que a própria empresa não conseguiu pagar e podem adentrar ao patrimônio particular do titular, tá certo? Então, é um risco, né? Se você não tem a limitação da responsabilidade, você está colocando o seu patrimônio, o seu carro pessoal, o seu dinheiro da sua conta em risco. Você pode perder tudo que tem na empresa e, se não for suficiente, ainda pode perder aquilo que lhe pertence. Por quê? Porque nesse tipo aqui, na verdade, não existe a separação. Ok? Então, olha aqui, ó, descendo mais um pouco aí, ó. O empresário individual de responsabilidade, ele não tem, de responsabilidade ilimitada, ele não tem personalidade jurídica. Como assim, professor? Ele é empresário e não tem personalidade jurídica? Exatamente. Ele não é pessoa jurídica. Pode isso, Arnaldo? Pode. Ele não é pessoa jurídica. Professor, isso aqui eu já falei antes e estou repetindo. Quer dizer que tem empresário que não é pessoa jurídica? Tem, pessoal. Tem sim. Por que ele não é pessoa jurídica? Porque ele não tem a separação patrimonial. Tá certo? Mas ele tem CNPJ? Tem. Tem CNPJ e não é pessoa jurídica? Exatamente. Professor, isso não é um contrassenso? É. É estranho, mas é verdade. O que significa CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aí a empresa individual tem CNPJ, o empresário individual tem CNPJ e não é pessoa jurídica? Exatamente. O CNPJ dele, pessoal, não significa dizer que ele é pessoa jurídica, apesar de estar inscrito no CNPJ. Apesar de ter CNPJ, para efeitos patrimoniais, ele não é pessoa jurídica. Por que não? Porque não existe a separação patrimonial. O que é da pessoa jurídica dele, que ele titulariza, e o que é dele, é tudo misturado, certo? Então, não tem essa separação, não tem essa limitação, é ilimitado. Aí o CNPJ dele serve para quê, então, se ele não é pessoa jurídica? O CNPJ dele, pessoal, serve apenas para, como número de identificação para cobrança de tributos e identificação da própria empresa, tá? Cumprimento de obrigações que nem o seu RG funciona para você, tá certo? Então, não o transforma em pessoa jurídica, não, tá certo? Se ele não é pessoa jurídica, então também não pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, que nós vamos falar mais na frente, para quem nunca ouviu falar do que é, certo? Então, pessoal, até 2011, todo empresário individual tinha que ser empresário individual de responsabilidade ilimitada. Esse que ainda é pessoa natural, embora seja inscrito no CNPJ. Aí, pessoal, o que as pessoas que queriam exercer atividade empresarial, mas não queriam arriscar seu patrimônio pessoal, o que elas faziam? Elas chamavam um amigo, um parente, e para participar de uma sociedade empresarial do tipo LTDA ou limitada, né? Apenas como laranja, apenas emprestando os seus dados. Colocava lá no contrato social que um tinha 99%, sei lá, 95% do capital e o outro tinha 5%. Na verdade, aquele que tinha 5% nem participava, estava só emprestando o nome. Por que as pessoas faziam isso? Porque aí elas podiam se encaixar no conceito de sociedade limitada e assim proteger o seu patrimônio pessoal.
Então, o legislador, vendo que isso estava acontecendo, o que ele fez? Ele criou a figura do EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Aí, a partir da criação do EIRELI, não ficou mais sendo necessário você chamar um laranja para compor uma limitada com você. Você cria a empresa limitada por conta própria, tá? Como EIRELI. E depois ainda foi criada a figura da sociedade limitada unipessoal, que nós vamos ver ainda. Já posterior, bem nova mesmo, acho que é de 2019, se eu não me engano, complementando aí, dando mais uma opção. A partir de 2011, quando foi criada a EIRELI, aí deixou de existir o empresário, o anterior, de responsabilidade ilimitada. Não, os dois existem atualmente. Você opta por um ou por outro. Professor, se você pode optar, por que alguém optaria pelo empresário individual de responsabilidade ilimitada? Se você pode ter a responsabilidade limitada. Isso aconteceria porque tem exigências que o EIRELI faz e o empresário individual de responsabilidade ilimitada não tem essas exigências. E nós vamos ver aqui, tá? Características. EIRELI, esse sim é pessoa jurídica, esse sim tem personalidade jurídica. Nesse caso, há efetivamente a separação patrimonial entre o que pertence à empresa e o que pertence ao seu titular pessoa natural, tá? O titular tem responsabilidade patrimonial limitada frente às dívidas da empresa, então seu patrimônio pessoal, em regra, está protegido, embora essa proteção não seja absoluta, tá? Pode acontecer até o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas qual é o problema aqui, ó? É que para você ser EIRELI, se eu tiver usado o nome MEI aí, pessoal, desconsidere, nós estamos falando de EIRELI, né? Para ser EIRELI, se registrar como EIRELI, você tem que ter no mínimo 100 salários mínimos disponíveis, quer dizer, um valor alto, né? Então tá aí a motivação de que muita gente termina sendo MEI ou microempresário individual de responsabilidade ilimitada, ou mais recentemente, titular de sociedade limitada unipessoal, por conta dessa exigência aqui da EIRELI, ó, é um valor alto, né? O nome empresarial da EIRELI pode ser firma, mas pode ser denominação também, escolhe. Se quiser usar o próprio nome, será uma firma ou razão individual, né? Se quiser usar nomes de fantasia, nomes comercialmente interessantes, que não sejam nome de pessoas, vai usar uma denominação. Enquanto o empresário individual de responsabilidade ilimitada só pode usar firma, tá? Professor? Oi. A diferença, então, entre a sociedade unipessoal e o EIRELI é só a questão dos 100 salários mínimos? Exatamente. Exatamente. Aí, como viu-se posteriormente que o EIRELI, que foi um instituto criado para evitar a formação de limitadas, sociedades limitadas com sócios laranja, viram que o EIRELI, apesar de resolver esse problema do sócio laranja, né, do sócio fantasma, ele ainda a exigência de 100 salários mínimos tornava inviável para muita gente. Então, por isso mesmo, a posteriori, bastante tempo depois, foi criada justamente a Sociedade Limitada Unipessoal. Era só tirar os 100 salários mínimos que resolveria? Oi? Não era só tirar os 100 salários mínimos que resolveria e criar outro? Foi. Exatamente. Você tem razão. Realmente poderia ter tirado mesmo, né? Eu acho, inclusive, essa sua observação aí, ninguém tinha feito ainda. E eu também, no que li, ninguém falou. Então, achei muito interessante isso que você falou. A não ser que tenha alguma coisa que esteja me falhando, mas
eu acho que você tem razão. Simplesmente tirar a exigência dos 100 salários mínimos teria, sim, resolvido isso aí e teria evitado uma confusão grande de nomenclatura e de conceitos, né? Porque agora nós temos a sociedade, olha que coisa estranha, né? Tem uma sociedade de um único sócio. Assim como temos CNPJ do empresário individual de responsabilidade limitada e ele não é pessoa jurídica. Né? Então, tem essas coisas aí no direito, na legislação. Você tem razão. Então, o nome empresarial, EIRELI, seja ele firma ou denominação, no final vem escrito aqui a sigla EIRELI, né? Para identificar e diferenciar da empresa individual de responsabilidade e limitada, né? A partir de 2018, não temos mais a obrigação de colocar essa sigla ME nem EPP, né? Mas olha que essa sigla ME e EPP não tem nada a ver com a sigla EIRELI, né, pessoal? EIRELI é empresário individual de responsabilidade limitada. É o tipo de organização societária. A organização empresarial, que no caso aí não é societária, né? É individual mesmo. Mas o EIRELI pode ser classificado como ME se ele faturar até 360 mil, né, por ano, E se ele faturar mais do que isso, até 4 milhões e 800 mil, ele é EPP. E se ele faturar mais de 4 milhões e 800 mil por ano, ele já nem é ME, nem é EPP. Ele já será médio ou grande. Então, não é certo você dizer que a EIRELI é microempresa sempre, tá? Nem é certo dizer que a EIRELI é sempre empresa de pequeno porte. Ela pode ser pequena, micro, pequena, média ou grande. Uma coisa não está atrelada à outra, não, tá certo? E aí, algumas observações aqui para finalizar. Ó. Que a contribuição do capital do EIRELI de 100 salários mínimos não pode ser em prestação de serviço. Ainda tem isso. Ó. Você tem que indicar, tem que ser em dinheiro ou em bens. Mas aí você dizer, os 100 salários mínimos eu vou contribuir com o meu próprio trabalho. Não pode. Tá? Tem que ter disponível já de imediato em dinheiro ou em bens. Tá certo? A EIRELI pode ser administrada pelo próprio titular ou ele pode contratar um administrador externo. E não pode ser administrada por pessoa jurídica. Tá? Então, uma pessoa jurídica não pode constituir uma EIRELI. Tá? Para evitar esse efeito cascata crescente que o legislador tenta para diminuir as possibilidades de fraudes, certo? Aqui, pessoal, nós finalizamos a EIRELI. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí? Se não tiver, eu vou dar alguns informes em relação ao andamento. Mas se tiver, podem perguntar logo. Ok. Já que não temos nenhum questionamento, eu vou finalizar aqui a aula, vou finalizar a gravação da aula e vou passar alguns informes para vocês, tá? Então, não saiu ainda não, vou só interromper aqui a aula de hoje, finaliza por aqui.